Jornal da Orla na TV. Olá, está começando mais uma edição do Jornal da Orla na TV e a convidada da semana é a professora, historiadora e cientista política Clara Versiani, que vai falar sobre o atual momento político do país. O Jornal da Orla na TV já está no ar. Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV e a convidada da semana é a professora, historiadora e cientista política Clara Versiani. Olá, Clara, grande prazer recebê-la no Jornal da Orla. Olá, Edson. Eu queria agradecer a oportunidade e também cumprimentar todos os telespectadores. Bem, Clara, o Brasil vive um momento decisivo de sua história, não é? Neste domingo, a Câmara dos Deputados julga se deve ou não afastar a presidente Dilma por crime de responsabilidade. Pelo que a gente tem acompanhado, é grande a possibilidade de que a presidente seja afastada pela Câmara. Como é que você vê todo esse momento e a sua expectativa? Na verdade, assim, é um momento muito preocupante, né? Por outro lado, é um momento também de desenlace de uma crise que se arrasta há muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, por mais que seja um momento preocupante, um momento de tensão, eu acho que é também, visto por muitos com uma certa tristeza, e com razão, e apreensão também, mas eu acho que é um momento, por outro lado, extraordinário, no sentido de que a gente vive um processo que, ao contrário do que muita gente pretendeu que se acreditasse, é um processo que, na verdade, é previsto pela Constituição, ele é constitucional. Se a presidente é, de fato, responsável pelos crimes, né, que lhe são imputados, isso é uma outra história. Parece que a Câmara julga, até o julgamento do relatório, que sim, a maior parte. Agora a gente tem um outro processo que é a Câmara dizer se, de fato, a Câmara toda considera que sim. E depois um outro processo que será o do Senado. Então, uma coisa que é extraordinária é o fato da gente estar passando por isso, com as instituições funcionando, ainda que o clima seja de muita tensão e de muita preocupação, em função do acirramento, né, dos ânimos, a exaltação dos ânimos nos últimos nos últimos um ano e meio, na verdade, né, isso desde o período da campanha eleitoral, e ainda agravado por um processo de crise econômica grave, né, muito grave, e que ainda é tornado pior em função da falta de condição de governabilidade, né, no momento. Bem, você acredita que, na hipótese de Michel Temer assumir, haverá governabilidade? O PT e seus aliados prometem uma guerra nas ruas. Você acha que o governo, sem a legitimidade do voto popular, ele pode governar, colocar o Brasil no rumo certo? Porque está uma bagunça inacreditável, né? Então, mas essa é uma experiência que nós já tivemos, nós já passamos por ela. Nós tivemos o governo Itamar Franco, nas mesmas condições, um processo de impeachment, o vice assumiu, e foi um período de muita estabilidade política e de recuperação de estabilidade econômica também. O governo Itamar Franco e depois os dois governos Fernando Henrique devolveram a estabilidade econômica, em que pese todas as críticas que a gente possa fazer ao modelo adotado, e elas podem ser feitas. Mas, de qualquer maneira, essa travessia a gente já fez uma vez. Então, eu acredito que seja possível, sim, conduzir essa travessia mais uma vez. Eu acho que o que é mais importante é que a população se lembre dessa nossa história recente. A tendência, muitas vezes, é considerar que não, enfim, que não será possível, mas a gente já passou por isso. E, ao longo da nossa história, já passamos por problemas ainda mais graves. Ou seja, você acredita que Michel Temer tem condições de desempenhar o papel que o Itamar Franco desempenhou nos anos 1990? São pessoas diferentes. A composição provavelmente será outra. Eu acho que existe essa possibilidade, pelo menos a intenção manifesta até agora é de que ele seja capaz de conduzir nesse processo de transição o país para um cenário de mais equilíbrio, de mais estabilidade. Mas
Evidente, nós temos também outros fatores. À época do Itamar Franco, não havia, por exemplo, um processo de investigação em curso como esse da Lava Jato e outros processos, né, como da Operação Zelotes, etc., que nesse momento ainda ocorrem. E as redes sociais também não, também com essa força, não. né? Então, a sociedade também, ela tinha um outro perfil. Hoje em dia, a informação ela chega muito mais rápido, ela se dissemina muito mais facilmente, as pessoas se mobilizam muito mais facilmente, além do que tem a questão das redes sociais, que não só servem para informar, mas para espalhar boatos e para espalhar a virulência mesmo do debate, porque elas servem para isso também, né? Ou servem a isso também, não para isso, mas a isso elas acabam servindo também. Então, o que eu imagino, considero, vai ser um momento difícil, né? Será um momento difícil em qualquer cenário. O impeachment passando ou não passando, né? A presidente sendo afastada, e lembrando que ela será afastada, ela ainda não será impedida. O impedimento virá depois, se vier, pelo Senado, se o Senado assim considerar. Então, assim, serão 2 anos, em qualquer cenário, 2 anos complicados, porque nós temos ainda, além dessas questões todas, e evidente, né, que o acerramento de ânimos todos levou a uma situação que é de cisânia mesmo, né, e vai precisar, né, que haja prudência, que haja cautela, quem quer que esteja à frente, sem contar que a gente tem uma questão econômica grave, séria, né, e que isso pode trazer também outros focos de insatisfação. E a gente vê aí que o governo Dilma possivelmente é o mais incompetente que eu já vi na história da República. Isso não tem como negar, não é? Provocou uma crise, tirando de lado a crise política que alimenta a economia, nós temos 10 milhões de desempregados, déficit nas contas do governo 3 anos seguidos, uma tragédia, uma tragédia. Agora, nós temos que analisar também, Clara, que o dinheiro sujo, conforme as delações, atingem a campanha da Dilma e do seu vice. Exatamente. Ou seja, há o risco de o vice também ser impedido pelo Tribunal Eleitoral, na hipótese de ser aprovado o impeachment. A questão é a seguinte, o Tribunal Superior Eleitoral ele tem um outro procedimento e a previsão é de que esse julgamento hoje, né, o julgamento das ações que lá existem, que estão sendo examinadas, que ele só seja concluído em 2017. Então haveria ou há essa possibilidade, isso se não surgir ainda nesse meio tempo alguma outra denúncia séria que envolva, né, o núcleo do governo, na possibilidade de haver um governo Temer, em alguma questão da Operação Lava Jato. Então, a gente tem uma outra situação também, né? E, havendo isso, a Constituição prevê também qual é o caminho, né, para tanto. Nós temos, na verdade, uma situação complicada, porque não só a presidente ela está sendo acusada agora, né, no relatório do impeachment desses crimes, mas nós temos investigações que envolvem o vice, temos investigações e acusações e processos que envolvem o presidente da Câmara, o atual presidente da Câmara e o presidente do Senado também, que seriam, na verdade, na ordem, né, presidente, vice-presidente da Câmara e Senado, aqueles que se sucederiam no poder no caso de impedimento de um ou de outro. E a quinta, né, seria o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então é uma situação muito difícil, mas lembrando que, por exemplo, o mandato do presidente da Câmara, ele não dura 4 anos, então a gente ainda vai ter nesse momento, se não houver uma destituição antes, porque pode haver, uma outra eleição daqui a um tempo para o presidente da Câmara, então, né, pode ser que haja uma renovação. Então, é por isso que eu digo que esta é uma situação diferente da situação do governo, da travessia feita com o Itamar Franco. Ela é mais complicada, mas nós já tivemos outros momentos complicados antes. Evidente que num cenário de um país que era muito mais rural do que urbano, que era o caso, por exemplo, né, quando do suicídio de Vargas, enfim, aquele momento também foi um momento bastante difícil, né, mas eu acho que é possível atravessar. E eu acho que se a gente conseguir atravessar, e eu acredito que a gente consiga, porque até agora as instituições, elas têm mostrado que elas têm força, que elas têm independência, em que pese que a gente possa falar dos deputados, dos senadores, do financiamento de campanha, etc., eu acho que as instituições, elas estão se mostrando suficientemente fortes até agora. E eu acredito que elas continuem assim.
Bem, claro, eu tenho assim duas concepções, eu queria saber a sua opinião sobre elas. A primeira, eu acho que o país precisava de uma constituinte exclusiva. A Constituição de 1988, o Brasil não cabe dentro do PIB, não dá, tem muita despesa para pouco recurso. Então vai ser uma tragédia, como está acontecendo no Rio de Janeiro. O Estado não consegue pagar mais aposentado, porque gasta mais do que arrecada. Uma constituinte exclusiva que ponha o país com direitos e deveres dentro do que arrecada. A segunda é uma ideia que eu acho, opinião pessoal, de que se a Dilma for afastada, vão dar ao Temer 6 meses. Se ele mostrar serviço, vão empurrar para debaixo do tapete, em nome do interesse nacional, eventual denúncia do dinheiro sujo. Você acha que é possível isso? Eu acho diferente, porque, na verdade, a composição vai depender muito da capacidade do vice-presidente, no caso dele assumir, dele articular. Mesmo no cenário da Dilma permanecer, isso, e ela agora, nesse momento, né, pré-votação na Câmara, ela tem falado de um novo pacto. Qualquer um que seja vai depender desse novo pacto. Então é difícil prever se daqui a 6 meses, se ele mostrar serviço e que tipo de serviço ele deve mostrar. Porque uma coisa é a expectativa dos aliados, a outra coisa é o que as ruas, que na verdade não parecem, aqueles que apoiam o impeachment, também não necessariamente apoiam o governo Temer. Então isso, que nesse momento, estes são maioria, em que pese que haja, né, uma articulação grande daqueles que também apoiam o governo Dilma e que, evidentemente, no caso da aprovação do impeachment, no dia seguinte passarão à oposição. Então, vai depender muito dessa articulação para ver do que daqui a 6 meses. E tem coisas que independem dessa articulação, porque o que a gente viu com a questão da Lava Jato é que a Justiça, enfim, há um trabalho sério de investigação sendo feito, não só a Lava Jato, mas outras operações em curso e o próprio Supremo, né, Federal, que pode implicar numa outra situação, ainda que toda a articulação ela tenha acontecido. Com relação à Constituinte, eu acho que a gente tem uma boa Constituição, a de 1988. E eu acho que talvez o que a gente possa repensar são as reformas necessárias e que essa Constituinte, ela não deixa de prever, também não deixa de abrigar e de contemplar, que é uma reforma política. E eu acho que uma outra coisa que talvez a gente pudesse fazer, e essa sim acho que não vai depender de uma outra Constituinte, é pensar na questão de um sistema parlamentarista. Eu acho que as nossas instituições dão conta, eu acho que a sociedade dá conta, ela está dando mostras de que dá. Evidente que essa travessia que a gente vai fazer agora, de um jeito ou de outro, porque mesmo que a Dilma continua sendo uma travessia, isso vai mostrar se as nossas instituições dão conta ou não, mas eu acho que é uma coisa que a gente deve pensar bem a esse respeito. Bem, eu acredito, concordo com você, vai ser uma travessia em qualquer circunstância, uma travessia difícil, dolorosa, mas o Brasil vai superar, não? Eu acho que sim, eu acho que a nossa história já mostrou que a gente é maior do que isso, como você começou, né, na nossa entrevista. Eu sou historiadora e sou cientista política e eu me apoio muito naquilo que a história ensina. E a nossa história tem ensinado que a gente é capaz de superar. Evidentemente que a gente tem problemas imensos, o nosso país tem inúmeros problemas, mas eu acho que a gente é capaz, se a gente superar bem, até acho que vai ser muito interessante, porque a gente vai poder ensinar algumas coisas, não para o mundo, mas para os países aqui da nossa região, de que essa travessia ela é possível de ser feita. Ok, Clara, muito obrigado pela entrevista, foi um grande prazer tê-la recebido. Prazer foi meu, quero agradecer mais uma vez. Nós ficamos por aqui, mas o Jornal da Orla na TV continua na internet. A seguir, em foco, o Jornal da Orla com Flávio Rigg. Uma excelente semana a todos.